porque cada jovem que a gente vê que saiu das drogas, que saiu das ruas, porque a gente tem passado as noites aqui em Mondelamar, e tu sabe bem o que eu estou falando, vê o jovem para cima e para baixo nessas esquinas, desorientado, sem saída, procurando um rumo e não encontra, porque o rumo é só esse aqui, ó. Aleluia. É esse aqui, ó. Glória. Às vezes parece tão difícil, mas se torna simples se você aceitar Jesus e deixar Ele fazer esta obra no teu coração. Amém? Glória a Deus. Não sei se vai ministrar mais, se vai ser o Fábio que vai ministrar o encerramento. O Fábio, vem cá então, Fábio. O Fábio está fazendo o encerramento para nós. Dia 17, lá no DIC, na Rio Branco. Na Matias também. Então é isso aí, ó. Tudo isso está anunciando a vocês, para vocês, porventura, não souberem onde está o trabalho dos irmãos, acompanhem. Também poderão ouvir a nossa rádio toda sexta, das 10 à meia-noite, que a gente está anunciando os eventos dos irmãos, tá bom? E as nossas congregações, vocês estão vendo, aí está a nossa sede, ali no Unicão Gaúcho, e aqui na Júlio Pereira de Souza, bem pertinho, nós temos uma congregação, todas as terças e quinta-feira, esperamos por vocês. Deus abençoe, irmão Fábio, faça segundo o Espírito Santo colocar o coração, vamos orar por esse povo no encerramento, e Deus vai abençoar. Glória a Deus. Cumprimentamos a todos com a paz do Senhor nessa tarde, amém? Amém! Quantos aqui vieram buscar uma bênção e estão sedentos por uma providência de Deus? Podem levantar as mãos. Glória a Deus! Nós temos as boas novas, uma notícia melhor ainda para mim e para a tua vida. Nós não apenas viemos buscar uma bênção, mas nós viemos buscar o dono da bênção. E Ele está aqui nesta tarde. O versículo que o irmão Delamar até citou, Eu só tenho 50. João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Como o pastor já me apresentou, meu nome é Fábio Alex, sou morador aqui do Olavo Fernandes, umas 8 casas à frente. Também um homem 19 anos escravizado pelas drogas, nos últimos 6 anos de drogas escravizado pelo crack, um ex-morador de rua, também um ex-morador de instituições prisionais, vamos ser reais, né? Vamos falar a verdade, um ex-presidiário que foi salvo, que foi liberto, que foi transformado por este amor, que foi transformado sim pelo Filho unigênito de Deus. E quando nós começamos a pensar como é que é a nossa trajetória, como nós chegamos a algum determinado momento, como a nossa vida chegou a um extremo da perdição, a um extremo de tristeza, de angústia, a gente começa a retroceder um pouco, a gente se dá conta que realmente nós somos frutos do que plantamos, realmente nós colhemos o que plantamos no passado, mas também nós colheremos amanhã o que nós estamos semeando nesta tarde. Aleluia. Então não dê atenção somente à tua preocupação, somente à tua dificuldade, à tua tribulação, à tua angústia. Pode ter certeza que nesta tarde cada vez mais a palavra do Senhor está sendo semeada no teu coração, e é assim de produzir bons e muitos frutos. Quando nós chegarmos no futuro, nós vamos estar colhendo o resultado do passado, e o passado do tempo que está por vir é o dia de hoje. Então hoje, cuida bem o que está sendo semeado dentro do teu coração. Esta é a boa semente, esta é a palavra do Senhor, é o Evangelho que cura, que salva, que liberta e que batiza com o Espírito Santo. Iniciando esse testemunho, não dá para começar a falar que a minha vida começou a entrar em decadência aos 13 anos de idade. Não, aos 14 anos de idade, quando eu comecei a fazer uso de drogas, quando eu comecei a fazer uso de bebida alcoólica, quando eu comecei a usar cocaína. Mas a história do ser humano não é somente quando ela se dá por conta daquela grande queda, e sim, quando eu começo a retroceder na minha vida, eu me vejo no tamanho daquelas crianças que estão ali, daquela menina que está andando de bicicleta, no tamanho daquele garoto que está atrás da porta desta tenda. Num fator determinante, num fator primordial, que é na formação do caráter. Então por isso que nós louvamos a Deus quando nós vemos crianças dentro da casa de Deus. Por isso que nós louvamos a Deus também quando os jovens aceitam a Jesus Cristo, porque todos nós somos crianças na presença de Deus. Por isso que nós louvamos a Deus quando um adulto, não importa a idade, vem aceitar a Cristo, pois todos nós temos que ter o coração puro.
para receber a palavra assim como é uma criança. Para quem tem pai, sabe, nós podemos brigar com uma criança de manhã, que vai chegar na hora do almoço, aquela criança vai estar com um sorriso no rosto, vai estar sem rancor. É assim que nós temos que estar na presença do Senhor. Se nós tivemos uma grande luta, se nós tivemos uma grande batalha, por não importa se foi hoje pela manhã, ou se foi ontem, ou se foi todo o teu passado que te acusa, pode ter certeza que mais uma vez está vindo uma onda, está vindo uma grande onda, levando todo o teu passado para o mar do esquecimento. Glória! Glória! Não adianta nós apenas nos converter e fazermos a obra dentro da igreja. Louvamos a Deus pela iniciativa que o pastor tem de sempre estar com tendas no meio da rua. Aleluia. E sempre que possível ele vem e nos convida o irmão Delamar para ministrar a palavra do Senhor, para louvar. É isso aí que nós temos que ser mesmo, pescadores de homens, mas no meio do oceano. E esta tenda está realmente no meio do oceano. Glória. Porque eu perdi as vezes que eu usei droga nessa praça. É impossível contar as noites, é impossível contar o tempo, os meses, os anos que eu usei droga na praça e também em todas as demais praças da Vila Ideal. Mas chegou um certo momento da minha vida que aos meus 33 anos, em 2008, me foi apresentado uma oportunidade de mudança, me foi apresentado o início de procurar saber quem era esse Jesus Cristo, quem era esse Deus, com o qual tantas vezes já tinham me falado e eu não tinha dado ouvido. Que poder é esse que pode tirar o homem das esquinas, que pode apagar mesmo todo um passado de acusação, de peso, de angústia, e ser transformado em príncipe e em princesa, para que no dia oportuno, para quando nós estivermos na glória com o Senhor, podermos fazer parte do banquete que Ele tem para nos servir. Glória! Que amor é esse que fala em João 3,16? Porque Deus amou o mundo de tal maneira. Essas palavras ao qual João descreveu no Evangelho de Jesus Cristo no seu capítulo 3, para quem tem uma Bíblia de estudo como a minha, que as palavras que Jesus Cristo pronunciou estão em letras vermelhas. Essas foram as palavras de Jesus Cristo que apenas João estava relatando, porque Deus amou o mundo de tal maneira. Glória a Deus. Jesus Cristo mesmo não teve como descrever o tamanho de Deus para com a sua criação, para com o mundo, para com a tua vida, para com a minha. São palavras indizíveis até mesmo para Cristo. Ele mesmo disse, porque Deus amou o mundo de tal maneira, e deve ter batido no peito naquele momento, porque deu seu Filho unigênito. Aleluia. Ele estava falando dele mesmo naquele momento, para que todo aquele que nele crê, para que todo aquele que crê em mim, para todo aquele que crê no meu nome, para todo aquele que renegar o seu passado, para que todo aquele que entregar a sua vida e seguir os meus passos e seguir os meus ensinamentos, que não venham mais a perecer, mas sim ter a oportunidade, o direito da vida eterna. Glória a Deus. Para que todo aquele que nele crê não pereça. Perecer. Se nós começarmos a analisar essa palavra, o que é perecer, é o mesmo que entrar em decomposição, é o mesmo que apodrecer. Quando tem campanhas de alimento, tragam a campanha do quilo, tragam alimentos não perecíveis, é alimento que não vai se estragar com o tempo. É assim que nós somos na presença do Senhor, é assim que nós somos com o Espírito Santo em nossas vidas. Que nós não venhamos a perecer, para que nós não venhamos a apodrecer, para que nós não venhamos mais a ficar desolados, para que nós não venhamos mais a ficar sem teto, sem chão, sem horizonte, sem sonho, sem esperança. Pode ter certeza que há sim uma salvação, há sim uma solução para a tua e para a minha história. Basta ter uma atitude de fé. Quem sabe você que está nos visitando nesta tarde, alguém da vizinhança, alguém que é meu vizinho, quem sabe alguém que frequenta esta praça, que se deu por conta que estava perecendo no mundo, se deu por conta que quem sabe era como um pedaço de carne mesmo ao relento, ao léu, que dia após dia entra em decomposição. Pode ter certeza que se nós aceitarmos a Cristo, andarmos numa linha reta,
mesmo com um caminho de dificuldade, mesmo com um caminho de luta, de tribulação, mas nós seguimos e não olharmos para os obstáculos, não olharmos apenas para os grandes montes. Não adianta nós dizer para Deus que nós temos um grande problema. Cada vez mais diga para o problema: olha, não importa o tamanho que você se apresente na minha frente, eu sei que você é grande, eu sei que aos meus olhos é impossível vencer isso sozinho, mas eu te digo problema, eu te digo droga, eu te digo bebida, eu te digo prostituição. Você é grande aos meus olhos naturais, mas com Deus eu te digo, você é grande, mas é maior o que está em mim do que o que está no mundo. Nesta tarde, cada vez mais reforce no seu coração do que maior é o Deus que quer te abençoar, do que o problema que pode se apresentar para ti dia após dia. Quando nós aceitamos a Cristo, não quer dizer que os nossos problemas vão sumir da nossa frente, não. Quando nós renunciamos mesmo à nossa natureza pecaminosa, quando nós renunciamos a essa carne tão frágil, essa carne que nos puxa para o pecado, a nossa mente que por muitas vezes nos deixa ser conduzido por pensamentos infames, pelas investidas, pelas astutas ciladas do inimigo, pelos os dardos inflamados que ele lança inclusive nos crentes. Mas pode ter certeza, amado irmão, que para você que aceitou a Cristo, você está armado e revestido com a armadura do Senhor. Aleluia, Jesus. Pode ter certeza que ele pode andar assim ao derredor, pois Satanás ele é astuto, ele anda ao derredor, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. Ele anda assim, querendo ou não, neste momento, na mente de cada um, no coração de cada um, ao nosso redor, nas casas, na minha residência, por exemplo, está tendo uma grande batalha espiritual neste momento. Ele anda ao derredor, bramando como um leão. Ele pode bramar como quiser, porque leão nós só conhecemos um, que é o leão da tribo de Judá. Mas tem um detalhe muito importante neste versículo: ele anda ao derredor, bramando como um leão. Prestamos atenção, buscando a quem possa tragar. Glória a Deus. E ele vai poder tragar aqueles que por algum motivo não estão na presença do Senhor. Então por isso que cada vez que nós pronunciamos a palavra de salvação, por isso que cada vez que nós abrimos a nossa boca e dizemos para aqueles que estão perdidos: olha, Jesus te ama, há um plano na tua vida, Jesus te aceita do jeito que você é, basta dar um basta mesmo. Aceite que você precisa de uma ajuda, aceite que você precisa de uma oração, de um pastor, de uma congregação, ou quem sabe de um centro de recuperação, ao qual eu fiquei interno por 1 ano e 5 meses, o Delamar ficou por 1 ano. Mas saiba reconhecer que nós somos completamente dependentes da misericórdia. Porque Deus amou este mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Se nós pararmos para prestar atenção também, esta parte do versículo nos diz que Deus deu ao mundo. É um presente que Deus te dá. É um presente que Deus te proporciona, que Ele coloca nas tuas mãos. Ele deu o que Ele tinha de melhor, para que nós viéssemos a aceitá-lo, para que nós viéssemos assim a poder ter a oportunidade de ter uma vida abençoada, seja na saúde, seja na família, seja na esperança. Porque Satanás, onde ele mais atua, é na falta de esperança, é na falta de sonho, é na falta de perspectiva, é não conseguir se imaginar daqui a algum período na presença de Deus sem estar sofrendo nas mãos do inimigo. Mas pode ter certeza, amado irmão, amada irmã, amado visitante, que também eu chamo de irmão, porque quando Saulo de Tarso foi recebido, as primeiras palavras que ele escutou foi: irmão Saulo. Mesmo ainda cego para o mundo, mesmo ainda com escamas diante dos seus olhos, ele foi recebido na casa de Deus como um irmão. Então, se você está, quem sabe, visitando pela primeira, segunda, terceira vez, ou estava por algum motivo afastado do caminho do Senhor, ou quem sabe estava por algum longo tempo entristecido,
Pode ter certeza que o Senhor, Ele te recebe nesta tarde como um filho. O pastor te recebe nesta tarde como um irmão e te diz: irmão e irmã, seja bem-vindo. Irmão e irmã, venha fazer parte deste reino. Irmão e irmã, venha fazer parte desta família, onde muitos são os chamados e poucos são os escolhidos. É Deus. Todos nós somos chamados por Deus para nos negar. Todos nós somos chamados por Deus para renunciar à nossa vida. Todos nós somos chamados por Deus para aceitar a Cristo. Mas por que poucos são os escolhidos? Nós temos que nos fazer escolhidos na presença do Senhor. Então, se você quer ter uma vida transformada, se você quer poder andar novamente em comunhão com Deus, se você quer, quem sabe, a partir de hoje ter uma vida mudada e não mais cometer os mesmos erros que você estava cometendo, quem sabe até minutos antes de vir para cá, pode ter certeza que Deus, Ele te recebe de braços abertos. Deus agora, Ele está de pé no seu trono, recebendo os teus pensamentos como se fosse uma oração. Pode ter certeza, amado irmão, que Deus está neste momento te contemplando. Amada irmã, neste momento Ele está esquadrinhando o teu coração. Neste momento Ele sabe, só você e Deus sabe da real tristeza, da amargura como estava a sua vida. Mas pode ter certeza também que Ele sabe que a oportunidade de você mudar de vida está sendo lhe dada hoje. Glória! Não olhe para o passado, não olhe para acusações, não olhe para as derrotas, não olhe para as percas, não olhe para as tristezas. Olhe para a frente. Olhe para o autor e consumador da nossa fé. Olhe para Jesus Cristo. Olhe para esse evangelho que cura, salva, liberta e batiza com o Espírito Santo. Glória a Deus! Olhe também para homens e mulheres. Não é que nós vamos nos espelhar somente nas pessoas que são cristãs, mas nós temos que ter como um ponto de referência. Assim como o apóstolo Paulo disse em 1 Coríntios capítulo 13: sejam, pois, meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Se aproxime de alguém que é cristão. Se quem sabe aquele parceiro teu, aquele amigo, aquela amiga, aquele colega não quer entrar de maneira alguma aos caminhos do Senhor, mas você está sentindo no coração, então se afasta por algum momento e procure alguém que possa te dar um apoio, para alguém que possa te apresentar uma palavra, alguém que possa te confortar através do Espírito Santo de Deus. Aleluia, Jesus. Quem vai te convencer a mudar de vida não sou eu através dessas breves palavras, não são os louvores que foram ministrados aqui nesta tarde, não é o apelo do pastor que vai te convencer, amado irmão, mas o que está palpitando forte no teu coração neste momento, o que está te convencendo cada vez mais a não mais sair dos caminhos do Senhor, o que está te convencendo neste momento a não mais cometer os mesmos erros, pode ter certeza que é o Espírito Santo de Deus. Glória! Convido os irmãos a ficar de pé. Não vamos tomar muito tempo, mas pode ter certeza que Deus, Ele está contigo. Glória a Deus, aleluia! Pode ter certeza que cada vez mais o Espírito Santo de Deus vai preencher, seja qual for o espaço, seja qual for a lacuna, seja qual for a brecha que existir dentro do teu coração, e Ele quer preenchê-lo cada vez mais, para que você possa cada vez mais mergulhar no oceano da bênção. Aleluia! E cada vez mais diretamente do trono de Deus, pode ter certeza que não vai faltar o óleo em cima da sua cabeça. Aleluia! Porque neste momento está sendo derramado o óleo da unção de Deus sobre a tua e sobre a minha vida. Aleluia! Aleluia, Jesus. Enquanto os irmãos louvam, Glória a Deus. se tem alguém aqui, quem sabe, nesta tarde, Glória a Deus! que ainda não tomou uma decisão de fé, de aceitar a Cristo. Quem sabe alguém estava cogitando entre dois pensamentos: não, mas irmão Fábio, pastor João Batista, é difícil largar a vida, é difícil me negar, eu ainda estou em dúvida. Olha, eu era cristão quando eu era pequeno, eu acompanhava minha mãe, meu pai, a minha avó.
Pode ter certeza, se você estava afastado, se você tomar uma decisão nesta tarde, a tua vida há de ser começada a mudar neste instante. Então, se existe alguém que quer retomar os caminhos do Senhor, se existe alguém nesta tarde que quer ficar com o seu altar arrumado, se existe alguém nesta tarde que quer entregar a sua vida, que quer entregar o seu melhor, que quer entregar os seus caminhos ao Senhor, venha aceitar a Cristo conosco. E aos demais irmãos que já são cristãos, que querem cada vez mais reforçar esta aliança firmada na cruz do Calvário através do sangue de Cristo, esta aliança não feita pela nossa vontade, essa aliança não feita somente pela nossa necessidade, mas feita pela vontade de Deus. Você que já aceitou a Cristo, vem aqui à frente também, pois os homens de Deus, pois os obreiros, pois o pastor vai estar ouvindo as nossas vidas. Pode ter certeza, não se encabule, que cada vez mais a aliança de Cristo, uma aliança sem ranhuras, sem fim, está sendo renovada na sua vida neste momento.